Muitas vezes podemos até achar que não existe crime perfeito, mas esse caso é um daqueles que faz a gente lembrar que toda regra tem sua exceção. Vamos apresentar um dos casos mais notórios e misteriosos da história criminal dos Estados Unidos. Em 1947, um corpo foi encontrado em um terreno baldio em Los Angeles. Sua morte brutal e os detalhes sombrios do crime chocaram a nação e deram início a uma investigação que ainda intriga especialistas e curiosos até os dias de hoje. Quem era essa mulher? O que levou ao seu trágico fim? E por que, após tantas décadas, esse caso continua sem solução? Neste episódio da Fatos Criminais, vamos apresentar os segredos e teorias que cercam o infame caso. Um fascinante e perturbador caso pelos becos mais sombrios de Hollywood. E no final, tire as suas conclusões. Eu sou o tiozão da Fatos. Seja bem-vindo. Você está na Fatos Criminais. Elizabeth Short nasceu em julho de 1924 em Massachusetts e foi a terceira de 5 filhas, todas mulheres, de Cleo e Phoebe Short. Cleo, seu pai, trabalhava no ramo de construções de campo de minigolfe, que é um hobby muito popular nos Estados Unidos. As coisas iam bem no mercado, mas de repente mudou e já não era tão bom assim. Cleo desapareceu por alguns dias e seu carro foi encontrado à beira de um lago, em um cenário típico de suicídio. Mas não era suicídio, era abandono mesmo. O Cleo simplesmente resolveu largar a mulher e as 5 filhas depois de uma crise financeira. Ele foi para a Califórnia, um lugar onde inclusive Elizabeth sempre quis morar. Ela teve a infância marcada por problemas respiratórios como asma e tuberculose. E a brisa praiana era algo que chamava muito a atenção da jovem, que também era muito bonita. Veja, década de 20, uma jovem bonita na Califórnia, Hollywood cada vez mais badalada e Los Angeles parecia mesmo ser o lugar certo para ela. Com alguns problemas irrelevantes aqui e outro ali com a mãe e as irmãs, ela então segue para viver com seu pai. Mas isso dura pouco tempo. Trazem que as versões para o que aconteceu para que Cleo, o pai, e Beth não morassem juntos foram as mais variadas, trazendo que ela era uma mulher difícil demais, namoradeira demais. Traz também que o pai se incomodava muito com a beleza da própria filha, que naturalmente chamava a atenção dos homens. Um dos maiores empecilhos desse caso foi, desde o início, a imprensa, e você vai entender por quê. Não há nenhum registro de que Elizabeth tenha saído de casa porque o pai, aquele pai que simulou suicídio e abandonou a família, fosse abusivo ou simplesmente fosse um pai ruim, uma pessoa desagradável. Contudo, fontes relataram, por meio de entrevistas, que o problema todo estava em Elizabeth ser rebelde demais ou chamativa demais, com seus cabelos pretos e olhos azuis. Para ganhar a vida, já fora de casa do pai, ela trabalhou por 6 meses como garçonete e foi mais um perfil clichê de Los Angeles. A aspirante à atriz que serve mesas até ser descoberta por um representante de estúdio de cinema e muda a vida dela para sempre. Você já deve ter ouvido em algo parecido. Só que no caso dela, não deu nem tempo. Há 6 meses morando na cidade da fama, ela fez alguns testes mal sucedidos e acabou sendo também vítima de outro clichê, só que neste caso um pouco mais pesado, o de trocar favores sexuais por comida, abrigo e promessas de oportunidades. E se ela fez essas coisas, ela tinha esse sonho, porque muito provavelmente isso está ligado com o final dessa história. 15 de janeiro de 1947. Uma dona de casa, também chamada Beth, presenciou uma cena horrível em um canteiro de obras de um condomínio bem perto do famoso Hotel Cecil, em Los Angeles. Passeava a pé com a filha de 3 anos quando avistou um manequim, desses de loja de roupa, em uma valeta. Conforme se aproximou, viu que não se tratava de um manequim,
e sim um corpo. O corpo de uma mulher. Estava completamente mutilado e cortado ao meio. Ela então tampou os olhos da filha e em choque acionou a polícia, que chegou a Leimert Park para começar a desvendar o que viria a ser um dos grandes mistérios criminais dos Estados Unidos. O cadáver era da jovem Elizabeth Short, de 22 anos. Quando a imprensa ficou sabendo que um corpo jovem, terrivelmente machucado, foi encontrado numa valeta de obras, todo mundo correu para lá. As fotografias tiradas mostravam uma jovem nua, cortada ao meio e com um corte nos lábios até as orelhas. Até então, ninguém sabia quem era a vítima. Ela não tinha nada que a identificasse e ninguém estava procurando por ela, já que ela saiu da casa do pai por conta própria. Dias depois, já identificada, a polícia pediu a Cleo Short e o pai que fosse até o necrotério para confirmar que aquela era Beth. E ele disse que não. A difícil tarefa de reconhecer o corpo da filha ficaria então, portanto, para sua mãe, a Phoebe. Mas se segura aí, amigo, porque o nível de crueldade para vender capas de jornais não tem limites. A imprensa, com jornalistas e fotógrafos que não cobriram o corpo nu da jovem na cena do crime, a mesma que mais tarde ficou arranjando desculpas para o desfecho da aspirante atriz, foi extremamente cruel ao noticiar a morte a mãe da jovem. Um jornalista que estava louco atrás do furo de reportagem resolveu entrar em contato com Phoebe e dizer que estava fazendo um perfil dela porque a garota tinha acabado de ganhar um concurso de beleza. Phoebe então deu várias informações sobre a infância e adolescência da jovem e da ida dela para a Califórnia, antes de ser informada que não, Beth não tinha ganhado nada, mas tinha sido assassinada com requintes de crueldade. O jornal ainda pagou a passagem para que Phoebe fosse a Los Angeles com a desculpa de que queria dar a ela toda a assistência no reconhecimento do corpo e nas despesas funerárias, mas segundo consta, é que deixaram ela trancada em um quarto de hotel até a publicação das últimas novidades para que nenhum outro jornal tivesse acesso a ela e pudesse estragar a exclusividade de matéria. E o pior é que esse tormento não acabaria com o reconhecimento pela família Short. Obviamente que um crime desses iria ganhar notoriedade, mas a investigação poderia correr normalmente e eventualmente um ou mais suspeitos serem apontados, mas a sede por novidades era tanta por parte dos jornalistas que eles não deixaram barato. A imprensa tratou tudo com especulação e tom de tabloide. Aliás, o nome Dália Negra foi dado por um jornalista por causa de um filme da época chamado Dália Azul, em que a atriz Veronica Lake interpretava uma mulher assassinada. E como Beth tinha volumosos cabelos pretos, o trocadilho foi plantado. E é até hoje o modo como o mundo inteiro se refere ao caso. Falaremos sobre isso mais à frente. A cena do crime, claro, foi totalmente contaminada devido ao número de jornalistas e curiosos que chegaram tão perto do corpo, prejudicando o local. Nas evidências, havia a trilha de pneus saindo do local do crime e pegadas de botas nas imediações. A profundidade dessa pisada mostrava que alguém carregou o corpo e a poucos metros deixou um saco de cimento vazio com sangue dentro. Provavelmente o saco utilizado para transportá-la. Só que a falta de tecnologia da época não ajudou muito, ou quase nada. As evidências não levaram a nenhum suspeito e a polícia acreditava que o assassino era ao mesmo tempo organizado e desorganizado, porque ao mesmo tempo que não deixou evidências robustas, até óbvias, a de ter lavado o corpo, por exemplo, o que fez com que ele tivesse sido confundido com um manequim de loja. As mutilações eram meio bagunçadas, até confusas. Muitos até acreditam que seja um perfil de assassino que tem ódio por mulheres e quer causar um choque com o crime para além do fato de matar uma pessoa. Os policiais disseram que, pelas condições todas, o assassino poderia ser muito mais rico que a vítima e que potencialmente seria um açougueiro ou um caçador pela habilidade de cortar e limpar o corpo. A necrópsia mostrou que possivelmente a jovem passou por uma semana de intenso sofrimento e violências, inclusive sexual, antes de ser morta. O corte nas
laterais da boca, chamado sorriso de Glasgow, funcionou como um sinal de grande agressividade e sarcasmo, mas Betty ainda tinha lesões e cortes na cabeça que, segundo os especialistas, apontavam rancor. Era como se a pessoa que a matou quisesse acertar as contas com ela. O corpo tinha cortes profundos nas coxas e nos seios, com pedaços realmente fatiados, indicando sadismo e passionalidade. Ele estava limpo, com sangue drenado, mas cheio de lacerações e marcas de tortura. Tem detalhes ainda mais cruéis, se podemos dizer assim. Mas por todo o respeito a vocês, seguidores da Fatos, que estamos construindo, iremos poupá-los. Todo esse cenário assombroso foi investigado pelas autoridades estaduais e federais e dissecado pela imprensa, mas o assassino nunca foi encontrado. Claro que, ao ver que o caso estava nas manchetes de jornais, mais de 60 pessoas confessaram a culpa, o que traria muita fama, mas nenhuma delas foi realmente considerada. 25 suspeitos foram investigados e alguns deles ficaram bem famosos, como Robert Manley, vendedor que teria oferecido uma carona para Betty logo após ela ser mandada embora da última casa em que esteve hospedada, a da família French. Ele disse à polícia que passou a noite do dia 8 de janeiro com Betty e a deixou no Baltimore Hotel, onde, segundo ele, ela se encontraria com a irmã. Ele chegou a confessar o crime, mas anos mais tarde indicou que não sabia nada sobre o caso ao ser interrogado com o chamado soro da verdade. Especula-se que talvez ele tenha acreditado que cometeu o crime, mesmo sem ter feito isso, porque ele entrou em uma crise de depressão profunda na época do assassinato e chegou a ser internado em um hospital psiquiátrico. Outro suspeito foi Arnold Smith, que tinha sido fichado pelo assassinato de George Balfour, ex-namorada dele, um ano antes do assassinato de Betty. Contudo, as investigações não avançaram nesse sentido, embora em seus depoimentos ele tenha dito que ouviu dizer que ambos os crimes foram cometidos por Al Morrison. Morrison não existe e é possível que seja apenas um alter ego de Arnold. Mark Hansen, outro suspeito, era dono de uma boate que Betty frequentava e onde chegou a trabalhar. Ele tinha salas de cinema e um cassino clandestino, mas, apesar de tudo, tinha álibis consistentes. Alguns suspeitos famosos chegaram a ser investigados, como Orson Welles, o ator que fez um teste com Betty pouco antes de sua morte. Pelo mesmo motivo, terem feito testes com a Elizabeth Short, entraram na lista de suspeitos os cantores Uri Grant, Bogsy Siegel e o artista plástico Jack Anderson Wilson. Todos eles foram retirados da lista de suspeitos tão logo entraram, por terem álibis convincentes. A mídia, a imprensa toda especulou sobre a conexão do caso com outros famosos, como os crimes do assassino do Torso, mas apesar da similaridade entre as vítimas, já havia uma década que o assassino do Torso estava preso. Uma associação mais possível seria com o do assassino do batom, William Herrings. Isso porque uma carta que a polícia recebeu, supostamente do assassino, tinha compatibilidade de estilo de grafia aos das cartas de Herrings, que inclusive ainda era assinada como Dália Vingadora. A conexão foi descartada pela polícia por causa da área de ação e perfil das vítimas serem diferentes. Outros crimes semelhantes aconteceram após a repercussão do caso Dália Negra, o que abre a possibilidade de se tratar de um serial killer nunca identificado. Voltando à imprensa, lembra que Dália Negra foi o nome dado por um jornalista? Foi um repórter do LA Herald Express chamado Bevo Means. Sua referência acabou dando ao jornal um protagonismo entre os veículos de imprensa e dias depois eles receberam na redação um pacote escrito: "Aqui estão os pertences da Dália". Nele estavam cartão de segurança social, certidão de nascimento, telegrama, cartões de visita, agenda pessoal de Elizabeth com o nome de Mark Hansen na capa e muitas páginas arrancadas, além de fotos dela com militares. Ao utilizar tudo isso para deixar a história em alta, o LA Herald Express acabou recebendo dezenas de denúncias e pistas, e mesmo assim, ninguém foi levado à justiça. A polícia começou a não gostar dessa situação do jornal, tentando sempre emplacar suas pistas
e acabou parando de dar informações da investigação à mídia. Antes que esfriasse de vez, o caso ainda teve uma reviravolta feita sob medida pela imprensa que, se sentindo deixada de lado, começou a difamar a vítima. Na nova versão dela para o público, Betty havia sido presa no ano anterior por beber em vias públicas e sua imagem de devassa foi fortalecida com o constante compartilhamento de suas fotos ao lado de homens em festas e eventos sociais. Foi nesse momento que eles exploraram ainda mais notícias sobre ela trocar oportunidades por serviços sexuais. Um dos jornais afirmava que Betty já havia tido mais de 50 homens. Obviamente que nada disso faz a menor diferença, mas o público daquela época não percebia esses detalhes e assim, antes de sair da primeira página, a vítima de 22 anos, assassinada e torturada de forma brutal, foi esculachada por parte da imprensa, dando a entender que a culpa fosse dela. Juntando tudo isso, fez com que esse crime se tornasse não só um dos mais misteriosos de fato, mas também um dos mais falados de toda a história recente dos Estados Unidos. Elizabeth Short é pouco lembrada, mas a Dália Negra, a personagem que a imprensa fez em cima de uma jovem vítima, inspirou romances, filmes e até jogos. Sua história inspirou o filme Dália Negra de 2006, dirigido por Brian De Palma. De lá para cá, muitas obras publicadas afirmavam ter desvendado o crime, cada uma com sua teoria. Uma delas dizia que os assassinos foram Phoebe e Cleo, os pais de Elizabeth, que mataram a filha por sua devassidão. Outra dava Orson Welles como autor do crime. Já outros culpados que não foram considerados à época, mas que têm fatos relevantes contra sua inocência. Dois se destacam. Leslie Dillon, que trabalhava como capanga de Mark Hansen, acreditam que Betty e Leslie tinham um caso e como o homem já tinha trabalhado em necrotério, explicaria as habilidades com o corpo. Ele apareceria como uma pessoa de interesse no caso. Em 2003, um policial aposentado chamado Steve Hodel encontrou duas fotos de Betty nua nos pertences de seu pai, o cirurgião George Hodel, que morreu em 1991. Essas fotos poderiam indicar que eles tiveram um relacionamento e, sendo cirurgião, também explicaria o modo como o corpo foi mutilado e drenado com certa organização. Para completar, o policial Steve Hodel encontrou um recibo de compra de saco de cimento de janeiro de 1947 que poderia ter sido utilizado para carregar o corpo de Betty e deixado no local do crime. George Hodel foi um dos principais suspeitos investigados pela polícia na época, mas fugiu para as Filipinas pouco tempo depois do crime, abandonando também a família. Por fim, Steve verificou as caligrafias das cartas antigas de seu pai com as recebidas pela imprensa da época e encontrou uma certa semelhança, e por isso acredita que seu pai era o assassino de Short. E mais que isso, que George Hodel era um serial killer responsável por outras mortes ocorridas na época. Tu arriscaria um palpite? Deixe nos comentários. Peço que leve em consideração esse pedido e inscreva-se na Fatos. Deixe o seu like e compartilhe o canal. Lembrando que já temos uma dezena de fatos criminais reais incríveis no canal. Vale a pena conferir. Muito obrigado por ter assistido esse caso até aqui. E claro, nos vemos no próximo episódio. Até lá.